Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago a última parte da correção da prova do ENAD 2024, da prova de pedagogia, questões específicas, para você que está se preparando para a prova nacional docente. E eu também vou mostrar como ficou a minha apostila com 150 questões para você se preparar nessa reta final da PND. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando que vai ficar na descrição do vídeo o link lá do site do INEP, no qual vocês encontram os cadernos de todas as provas do ENAD do ano passado, tanto a parte da formação geral docente e as partes específicas de cada disciplina, como também os gabaritos, que lá vai estar escrito como mapa de prova, beleza? Então vamos lá para a correção? Questão de número 5. Em uma escola localizada em uma comunidade composta majoritariamente por famílias que vivem da pesca artesanal, a professora de uma turma do terceiro ano do ensino fundamental planeja realizar uma atividade pedagógica que esteja alinhada com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, valorize o cotidiano de seus alunos e promova o olhar crítico deles. A docente pretende desenvolver nos estudantes a habilidade de inferir informações implícitas nos textos lidos, tendo definido leitura escrita compartilhada e autônoma como prática de linguagem e estratégia de leitura, como objetivo de conhecimento. Para tanto, a docente utilizará a seguinte charge em sala de aula. Então, aqui temos a charge, no qual temos esse funcionário aí da prefeitura varrendo a calçada aqui da praia, e temos peixes com sacos de lixo retirados ali do mar para entregar para esse funcionário. Nessa situação, uma forma de a docente alcançar seus objetivos didático-pedagógicos é pedir aos alunos que, a partir da leitura da charge, identifique nela o que eles devem identificar a partir da leitura dessa charge. Seria a alternativa A, o prejuízo ao trabalho de pescadores da comunidade? Seria a alternativa B, a localidade onde os pescadores da comunidade trabalham? Seria a alternativa C, o animal que seja reconhecido pelos pescadores da comunidade? Ou D, a profissão que contrasta com a dos pescadores da comunidade? No caso, o faxineiro está contrastando com os pescadores da comunidade, será? Vamos analisar aqui a alternativa B. No caso, ela é incorreta porque a charge não mostra diretamente a localidade de trabalho dos pescadores, apenas a praia. Então, não tem como identificar aonde essa praia fica, qual estado, qual litoral, cidade. C. Ela também está incorreta porque não há animais na rede. Os peixes estão levando o lixo, né? De modo que não se trata de identificar peixes ou espécies. A D também está incorreta porque, embora apareça um gari, a profissão não é foco da leitura crítica, pois é uma comunidade de pescadores. O ponto central é o impacto da poluição no trabalho da pesca. Portanto, ao analisar a charge, na verdade, geralmente a maioria das charges ou quadrinhos são críticas. Então, logo, a resposta correta é a alternativa A, o prejuízo ao trabalho de pescadores da comunidade. É uma crítica, porque estão jogando lixo aqui no mar e, consequentemente, prejudica o trabalho aqui dos pescadores para pescar os peixes. Então, essa é a crítica da charge, que é exatamente o que está pedindo aqui na pergunta da proposta que a professora queria desenvolver no terceiro ano, inferir informações implícitas nos textos lidos. Portanto, na charge não está explícito que é uma crítica. Então, você precisa observar bem para poder localizar aí essa crítica. A gente consegue por meio aqui do lixo que está no mar e os peixes que estão fugindo.
Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra A de amor. Questão de número 6. De acordo com a Lei 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação PND, decênio 2014-2024, para quem não sabe, foi prorrogado até 2025, uma das principais metas para a educação nacional era a meta 1. Qual era a meta 1? Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse PNE. Lembrando que a creche, crianças de 0 a 3 anos, a matrícula não é obrigatória a partir dos 4 anos, isso já está disposto na LDB, mas a oferta pelo poder público é obrigatória para aquela família que deseja matricular esse bebê, criança pequena, aí na creche. No entanto, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, sistematizados no painel de monitoramento do PNE, revelam o seguinte. Então, temos esses gráficos. A meta 1, no caso aqui diz que temos apenas 37,3% até o ano de 2022, de 50% no caso da ampliação aí da oferta na creche, e houve um aumento de 9,4%. E depois esse outro gráfico, no qual começou com 27,9%, depois foi subindo até 2022 para 37,3%. No que se refere à meta 1 do PNE, depende-se do gráfico apresentado que, alternativa A, o percentual de atendimento da população de educação infantil em geral subiu para 37,3% no período entre 2013 e 2022. Sim, subiu mesmo, porém, esse gráfico refere-se apenas à oferta na creche para crianças de 0 a 3 anos, não está incluindo a pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, portanto, não é em geral esse gráfico, então logo podemos descartar a alternativa A. B. O percentual de atendimento do público de 0 a 3 anos de idade era de 37,3% em 2022, o que demonstra que dificilmente será alcançada. C. A variação de 9,4% nas matrículas revela ampliação do atendimento da educação infantil, tendo sido cumprido o que está disposto na meta. Não, em 2022, que é o ano que o gráfico atinge o seu limite, ainda não tinha alcançado a meta dos 50% na creche, portanto, a C podemos descartar. D. A universalização do atendimento da educação infantil na pré-escola foi atingida, haja vista a variação de 9,4% nas matrículas entre 2013 e 2022. Incorreta, porque o gráfico é apenas sobre a creche e não em relação à pré-escola. Portanto, a resposta correta é a alternativa B de bola. E por que a B está correta? O percentual de atendimento do público de 0 a 3 anos chegou a 37,3% em 2022. E como a meta era de 50% até o fim da vigência aí do Plano Nacional de Educação, que aqui na questão vai até 2024, os dados indicam que dificilmente será alcançada, porque se em 2022 estava indo em 37,3%, em 2 anos conseguiria bater 50%? Muito difícil. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. Temos essa charge no qual percebe-se que é um campo de agricultura, estão plantando alguma coisa, tem um homem trabalhando nessa máquina, no qual ele está fazendo a colheita, e os trabalhadores
estão indo embora porque foram substituídos aí pela máquina. E tem até uma marca em cada um de um pé. Levaram literalmente aí um pé na bunda. A charge apresentada evidencia uma das possíveis consequências da implementação das tecnologias mecanizadas que modificam a organização do trabalho do campo e expulsam as populações camponesas da terra. Isso se dá em certa medida devido à restrita compreensão dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo como mão de obra não qualificada, portanto sujeitos à exploração e ao apagamento de sua história, da sua identidade e dos seus pertencimentos construídos no trabalho e na relação com a terra. Haja vista essa problemática, torna-se necessária uma educação que se contraponha à exploração capitalista do campo e à exclusão e marginalização das pessoas que ali vivem e produzem. Dessa forma, a educação no campo constitui-se como um ambiente educativo baseado na valorização da cultura camponesa, na dimensão educativa do trabalho e na cultura, na identidade e na história dos povos do campo. Além disso, consiste em um projeto de sociedade que busca uma educação vinculada a um novo modelo de desenvolvimento e de vida, em que a justiça social, o respeito ao meio ambiente e a participação democrática prevaleçam. O texto, elementos para a construção do projeto político-pedagógico da educação do campo. Molina, contribuições para a construção de um projeto de educação do campo adaptado. Considerando-se o exposto, é correto afirmar que a educação do campo tem como desafio, que desafio seria esse dessa modalidade da educação? Seria a alternativa A formar as populações camponesas para o trabalho a partir das demandas dos novos modelos de produção agrícola, adequando a sua formação ao que é exigido pelo mercado capitalista? Não se trata de adaptar a formação à demanda do mercado capitalista, mas de construir uma educação crítica e contra-hegemônica, ou seja, crítica e que prevaleça e valorize as culturas desses povos que trabalham e vivem no campo. Portanto, a alternativa A não é. B. Fomentar a utilização de máquinas e aparatos tecnológicos nos processos de produção agrícola em larga escala, substituindo as formas de cultivo tradicional da agricultura familiar por plantações e monoculturas que gerem lucratividade. Pensar apenas no lucro? Também não. A valorização de tecnologias agrícolas em larga escala é justamente o que o texto critica, porque está tirando o trabalho, está expulsando esse povo do campo. Portanto, a alternativa B podemos aí descartar. C. Universalizar o acesso das populações do campo à educação básica com vista ao seu ajustar as necessidades dos novos modelos de produção mecanizada e como meio de garantir empregabilidade dos jovens e a sua fixação no campo. Também não. Falar em universalizar o acesso, tudo bem, é um direito, todos têm direito à educação, mas o papel da educação do campo não é atender às demandas do mercado capitalista, e sim às demandas daquele povo do campo. Portanto, também não é a alternativa C. Então, vamos para a alternativa D. Problematizar, palavra boa, a escola tradicional rural que se insere no processo de modernização capitalista, comprometido com a lógica da produtividade e construir uma educação vinculada às questões sociais, inerentes à cultura e à luta das populações do campo. É essa alternativa, sim, que está correta. E por quê?
A charge e o texto destacam as consequências da mecanização do campo, a expulsão de trabalhadores, a marginalização das populações camponesas e a exploração decorrente do modelo capitalista de produção agrícola em larga escala. Frente a isso, o texto defende uma educação no campo que valorize a cultura camponesa, sua identidade e história, promova a justiça social, respeito ao meio ambiente e participação democrática, e que seja crítica à lógica de exclusão do campo, problematizando as contradições do capitalismo. Portanto, a resposta correta aí da questão de número 7 é a letra D de dado. Questão de número 8. A charge a seguir reforça as exclusões e desigualdades a quem estão submetidas as populações do campo no processo educacional. Agronegócio está ficando mais jovem e escolarizado. Então, temos o primeiro quadro. Antigamente, se não estudar, vou ter que colocar para trabalhar na roça. Era como se fosse um castigo para aquele que não queria estudar. Atualmente, se quiser trabalhar na roça, vai ter que estudar, porque agora é um serviço ali que exige uma formação por conta das demandas tecnológicas e também aumento aí da produção. Considerando a importância das culturas e dos fazeres campesinos nos processos escolares, é correto afirmar que a charge apresentada seria a alternativa A, evidencia a preocupação com o modelo de educação do campo que respeite a história e a cultura das populações campesinas e as especificidades dos sujeitos que vivem nesse espaço. Não, a charge não evidencia uma preocupação em respeitar a história e cultura camponesa. Pelo contrário, aponta para a submissão às novas exigências do agronegócio. Portanto, essa charge também é uma crítica. Portanto, não é a alternativa A. B. Crítica, palavra interessante, a falta de valorização dos sujeitos do campo, seus saberes e fazeres, ao mostrar a escolarização das populações campesinas como resposta à necessidade de inserção na lógica capitalista. Seria a alternativa C, demonstra que o acesso à escolarização deve ser garantido, valorizando a cultura do campo e a introdução de conhecimentos considerados especificamente campesinos nos currículos escolares. Não trata de garantia de acesso à escolarização com valorização da cultura, mas sim da escolarização como imposição externa para atender às demandas do capital. Portanto, a alternativa C não é. D. Reflete um fazer pedagógico em que as atividades educativas estão em constante interação com a prática social e cultural do campo, vinculando o saber da escola com os saberes produzidos na vida cotidiana. Também não reflete em fazer pedagógico vinculado ao saber do campo, e sim a adaptação do trabalhador à lógica da produção mecanizada. Portanto, a resposta correta, que é a mensagem que a charge quer passar, é a alternativa B de bola, que no caso é a crítica. A charge faz um contraponto entre antigamente e o atualmente. Antes, a fala era: se não estudar, vou te colocar para trabalhar na roça, indicando que o trabalho no campo aparecia como ameaça ao aluno que não estudasse. Hoje a fala é: se quiser trabalhar na roça, vai ter que estudar, mostrando que até mesmo para permanecer no trabalho agrícola, que pode para muitos ser um trabalho de, vamos dizer assim, entre aspas, de baixo nível intelectual, financeiro, mesmo assim é exigido escolarização formal. Esse contraste evidencia que a escolarização passou a ser exigida como uma resposta à lógica do agronegócio e do capitalismo, o que demanda mão de obra qualificada.
No entanto, isso pode desvalorizar os saberes tradicionais e culturais dos sujeitos do campo, desconsiderando suas práticas e modos de vida dessa população. Portanto, a resposta correta aí da questão de número 8 é a letra B de bola. Questão de número 9. Conta uma parabola que um certo professor interessado em saberes culturais diversos procurava na sua prática de pesquisa e docência descobrir os segredos que fundamentavam os comportamentos e as opiniões das pessoas. Certo dia foi a uma comunidade rural para participar de uma reunião a respeito dos problemas locais. Durante a reunião, o tempo fechou de repente e, ao primeiro relâmpago, seguindo de forte trovão, a dona de casa começou a cobrir os aparelhos com uma toalha. O professor questionou a senhora sobre o porquê de sua ação e ela respondeu que tinha esse costume por acreditar que os aparelhos atraíam raios. Devido à curiosidade do professor, os participantes da reunião começaram a fazer perguntas para entender a razão pela qual os aparelhos pudessem atrair raios. Esse questionamento deram margem a uma investigação sobre os diferentes materiais de que é feito um aparelho, madeira, vidro, papelão, pregos, entre outros, e sobre a relação desses materiais com a atração dos raios. Descobriram que a tinta de trás do vidro do aparelho é composta do mesmo material com que se faz o para-raios. Portanto, o que parecia ignorância ou crendice tinha fundamento. A situação apresentada especifica o conceito antropológico denominado, inclusive aqui no canal tem uma aula só sobre antropologia da educação. O que é antropologia? É o estudo da cultura dentro da educação. Então vamos lá, a situação apresentada especifica o conceito antropológico denominado. Seria a alternativa A, aculturação, que consiste em um processo de mudança cultural resultante do contato contínuo entre culturas diferentes. Incorreto, pois a aculturação trata-se de mudança cultural pelo contato entre culturas diferentes, o que não é o foco dessa narrativa. Então, podemos já eliminar A. B. Endoculturação, que detona o processo pelo qual uma pessoa aprende os comportamentos e os valores da sua própria cultura. Incorreto, refere-se ao processo de aprendizado de cultura de origem, mas aqui se trata de interpretação externa sobre uma prática já consolidada. Portanto, a B não é. C. Relativismo cultural, segundo o qual comportamentos e crenças devem ser compreendidos dentro de um contexto cultural específico. B. Etnocentrismo, o qual é definido como uma visão de mundo em que a cultura de um grupo é considerada superior às culturas dos demais grupos. E correto, o etnocentrismo seria julgar a prática como ignorância, sem buscar compreendê-la, o que o professor não faz, pelo contrário, ele foi pesquisar. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa, porque a prática apresentada no texto, aparentemente irracional, ignorante, é compreendida dentro de um contexto cultural e revela uma lógica interna, e logo se foi confirmado a partir da pesquisa. Portanto, valorizando saberes locais e não julgá-los a partir de uma visão externa, isso corresponde ao conceito de relativismo cultural, segundo o qual comportamentos e crenças só podem ser compreendidos adequadamente em relação à cultura que os produz. Tanto que o professor não compreendeu porque não era da cultura dele e ele foi lá pesquisar. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa. Em uma turma de educação de jovens e adultos, 4º e 5º ano do ensino fundamental, uma professora apresentou aos seus alunos o seguinte poema de Adélia Prado, intitulado Ensinamento. O objetivo da atividade era aproximar os alunos do gênero
poema. Então, eu vou ler o poema aqui para vocês. Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Nessa situação, é adequado que a professora leve a turma a compreender que a leitura desse texto literário extrapola o domínio linguístico na medida que seria a alternativa A, favorece a experiência estética com a leitura? Seria a alternativa B, cumpre a função pragmática na vida cotidiana? Não. Embora a leitura possa dialogar com a vida cotidiana, não se restringe a uma função pragmática. Sua função vai muito além disso. Ela é simbólica também. É um simbolismo daquele cotidiano. Então, a B não é. C, assegurar a inserção do estudante na cultura erudita? Também não. O texto literário não objetiva inserir o estudante em uma cultura erudita, mas sim democratizar o acesso à experiência estética da poesia. Portanto, a C não é. D, instrumentalizar a aquisição da proficiência linguística? Também não. A leitura não deve ser reduzida a instrumento para a aquisição de proficiência linguística, pois isso evazia seu caráter artístico e estético, portanto, letramento. Então, a resposta correta da questão de número 10 é a letra A de amor. Favorece a experiência estética com a leitura. E por quê? A leitura literária extrapola o domínio linguístico, justamente porque favorece a experiência estética com a leitura, estimulando a sensibilidade, imaginação e reflexão crítica. Ou seja, a reflexão crítica aqui é que, por meio da narrativa do cotidiano, ela não fala, mas expressa o sentimento ali no cuidado. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra A de amor. E por que está correta a alternativa A? O poema Ensinamento, de Adélia Prado, convida a reflexão sobre sentimentos, valores humanos, experiências do cotidiano, ultrapassando a dimensão meramente linguística. Ao levar esse texto literário para a sala de aula, a professora não se limita a ensinar aspectos formais de língua, mas proporciona aos estudantes um contato com a experiência estética e sensível da leitura. Ou seja, por entre linhas, naquele passo a passo do cotidiano, ela não fala, mas demonstra o sentimento, que possibilita a reflexão, emoção, ampliação do olhar sobre o mundo. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra A de amor. E para fechar aqui o vídeo, eu vou mostrar como ficou a minha apostila com 150 questões para a Prova Nacional Docente 2025 na área da pedagogia. Apostila em PDF, valor apenas R$20, vai ficar na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, o link lá do site da Hotmart para você adquirir. Muitos me pediram uma apostila só com questões, para poder fazer simulados, já que o INEP não liberou todas as questões da prova do ENAD do ano passado, então temos poucas questões, então eu resolvi elaborar essa apostila, que são 150 questões divididas entre questões da parte geral como docente, então vai servir para outras disciplinas, e eu tenho a parte específica voltada para pedagogia, seguindo as matrizes de referência do ENAD. E todas as questões incluem gabarito comentado. A apostila tem numeração, daí, por exemplo, tem a questão aqui, tem um gabarito, tem a justificativa, comentada do porquê. E as questões são baseadas também nas provas do ENAD, mas são questões inéditas, que não caíram aí em nenhuma prova. Ótimo para você revisar, ou se você não estudou nada, tentar estudar aí nessa reta final, pois falta menos de um mês aí para a Prova Nacional Docente, que será no próximo dia
26 de outubro, certo? Então, tá aí a apostila com simulados, 150 questões por apenas R$ 20. Ficará o link para aquisição tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!